O vídeo de hoje é sobre os bebezinhos de 0 a 3 meses. Eu quero falar uma coisa para você, mamãe recém-parida, desse bebezinho recém-nascido que está conhecendo aqui o mundo. Eu sempre digo, olha, é como se você fosse no mercado e você soubesse que está para vir uma guerra, então você precisa armazenar mantimentos no seu armário. Junte o que der e leve para casa para que vocês sobrevivam esses meses. E é mais ou menos isso que eu digo nesse início, quando o bebê acaba de nascer. Os 3 primeiros meses de sobrevivência é muito difícil. A maternidade é algo maravilhoso. O problema, no meu ponto de vista, é o quanto se romantiza ela. É um amor incondicional que a gente sente pelo nosso filho, com certeza e sem sombra de dúvidas nenhuma, mas não é fácil. É assim, aquele momento onde você fica o dia todo sem conseguir escovar os dentes e você fala, meu Deus, como é que passou o dia todo e eu não consegui escovar os dentes? É aquele tempo onde você põe um café e você não consegue tomar ele quente. E você fala, não é possível que um ser humaninho tão pequenininho faça tanta mudança na vida de uma família. E sim, gente, faz. E isso é natural. Isso não é só numa casa, são em todas as casas. A diferença é que algumas mulheres, e para elas está tudo bem, e outras mulheres sentem mais e tá tudo bem, porque cada um é de um jeito. Então eu gosto muito de conversar isso. Eu digo, imagina só, esse bebê tá nascendo, tá conhecendo o mundo. Essa mulher tá se tornando mãe, que é um momento muito maravilhoso na vida da mulher, mas também é um momento muito difícil, né? Essa mulher tá no puerpério, ela tá passando por uma bomba de hormônio. Eu digo que é muito engraçado, é aquele momento onde você olha pro seu filho e fala, meu Deus, que coisa linda que eu fiz, gratidão, universo, e aí de repente você olha e você fala, meu Deus do céu, tô amargurada, não sei o que eu faço, e você fala, como é que em menos de 1 minuto você conseguiu ter 2 sentimentos tão distintos? Isso é o puerpério, é muito hormônio dentro do corpo, né? E aí a gente tem lá, naquele momento onde o marido virou pai, que também está se adaptando, também está achando o seu lugar. E aí tem aquele monte de pessoas fazendo visitas e dando palpites. E aí eu sempre, quando vou fazer o acompanhamento de uma mamãe, né, de um recém-nascido, a mãe fala assim, eu não aguento mais os palpites, a minha sogra, a minha mãe, a minha vizinha. Eu sempre digo assim, eu falo, olha, as pessoas quando elas dão um palpite na nossa vida, né, na vida do nosso filho, quando é mãe, quando é sogra, quando é tia, elas estão dando com amor. E é importante que a gente escute. Se te servir, se for legal, ok, acolha. Se não te servir, finge que não escutou e tá tudo bem. Toca a tua maternidade como você acredita, né? E entenda que é maravilhoso, mas é muito difícil, porque existe ali uma privação de sono por conta desse bebê ainda ser extremamente pequenininho. Esse bebê, ele precisa realmente mamar várias vezes durante a noite, porque o estômago dele é desse tamanho, ele só se alimenta de leite. A amamentação ainda está regularizando, por muitas vezes ela ainda está causando um certo desconforto, ou essa mãe que de repente não conseguiu amamentar, ela está entrando com a fórmula, e também tem essa questão da aceitação, porque a mãe às vezes ainda queria muito amamentar, mas não deu certo. Ainda tem aquela questão do parto, que às vezes o parto não foi da forma que a gente gostaria, a gente está digerindo tudo isso. Então são muitas e muitas e muitas emoções. Eu digo sempre assim, clame por ajuda, peça ajuda. Não acha que você é a super mulher e que você vai dar conta de tudo, gente, porque não vai. A gente precisa de ajuda para alguém fazer um almoço pra gente, lavar uma roupa. É nesse momento que a gente pede por ajuda, tá bom? Agora vamos lá, o que a gente precisa pensar com relação ao sono? Esse bebê de 0 a 3 meses, ele é extremamente imaturo, ele ainda nem produz melatonina. O que seria melatonina? É o que diferencia o sono do dia do sono da noite. Então, o sono dele é tudo a mesma coisa. Sono, soneca, sono noturno e soneca é a mesma coisa. O dia deles é como se fosse 3 ou 4 horas, né? E aí é um novo dia, é um ritmo ultracircadiano que a gente chama.
Mas desde sempre é muito importante que a gente coloque uma certa sequência de atividades. Não dá para ter expectativa de achar que você vai colocar uma rotina e que vai ser sempre a mesma coisa. Primeiro que é um ser humano, depois que é um ser humano conhecendo o mundo, que ainda está com uma série de desconforto, está com cólica, está regularizando a mamada, tá com a claridade que incomoda o bebê e a gente às vezes não percebe, tá muitas coisas. A diferença de temperatura, muito estímulo auditivo, essa criança ainda não gosta. Imagina só, ela tava no útero, tudo apertadinho, quietinho, quentinho, escurinho, e aí de repente caiu nesse mundo. Então a gente precisa ter a percepção sobre o olhar da criança e o que é que será que está incomodando essa criança. Entender que não dá para ter expectativa de um reloginho, né? É um ser humaninho. Então, eu preciso sim colocar desde sempre uma sequência de atividades, até porque para que eu possa me organizar e para que eu possa entender o meu bebê melhor, para que ele possa se sentir mais seguro. E como é que eu faço isso, Fernanda? Eu entendo que a janela de sono, que esse bebezinho recém-nascido, ele fica bem acordado por um período de 35 minutos a 1h30. Então, fique atento, comece a conhecer o teu bebê, observe os sinais de sono que ele está te dando. No começo é muito difícil, a gente vai confundir sono com fome, com desconforto, vira um rolo. Mas aos poucos, conforme você se propõe para olhar para o seu bebê e entender os sinais que ele está te dando, vai ficando cada vez mais nítido. E assim você consegue atender as necessidades reais que o bebê está tendo, tá? Então é muito importante se propor a observar e ir criando aos poucos essa sequência de atividades para que se crie segurança para o bebê. Rituaizinhos, sutil, entra no quarto, apaga a luz, dá um colinho. Entenda que esse bebê ele vai adormecer mamando inúmeras vezes, porque mamar, gente, coloca o dedo na boca da criança, mamar é muito difícil, causa um cansaço como se fosse correr uma maratona, além de liberar ocitocina, que é o hormônio do relaxamento. Então esse bebê, depois que ele mama, ele vai querer acabar dormindo e tá tudo bem nesse início. O que eu preciso entender é que eu preciso sim encorajar em outros momentos que não coincidam com a mamada, que esse bebê adormeça, por exemplo, se ele aceitar o berço sozinho por ele próprio, por que não? Por que eu tenho que tomar a responsabilidade de sempre ninar ou de sempre pôr no peito? O bebê sabe adormecer e eu preciso encorajar ele em alguns momentos. Isso sempre vai funcionar? Não vai funcionar sempre. O momento que ele precisar fazer a sucção para dormir, não tem problema, ele vai fazer nesse primeiro momento. Ele é um bebezinho, ele está conhecendo o mundo, ele precisa de muita conexão com a gente. O momento que ele precisar do colo, eu vou ofertar o colo. Mas e o momento que ele estiver tudo bem, por que eu não posso colocar ele no berço e ver como é que ele vai reagir? Né? Então isso é muito importante. Ter isso em mente é muito importante. Entender que nesses primeiros meses o bebê tem muito reflexo de Moro, que é aquele reflexo do susto, que a avó fala assim, seu filho tá assustando, leva ele pra benzer, né? Isso é o reflexo de Moro, é a mesma coisa que quando a gente tá dormindo e sonha que tá caindo da cama, imagina que desconforto real que não é, né? Então a gente pode usar o charutinho ou o suedo para conter esse reflexo e também leva lá a lembrança do útero da mãe, né? Que é apertadinho, é quentinho, gostosinho. Outra questão que ajuda a acalmar muito o bebê é diminuir a luminosidade, é o ruído branco, que é um som externo que abafa o barulho em volta, além de que ele remete à lembrança do útero da mãe. O balanço, que remete também à lembrança do útero da mãe. A sucção, que acalma a criança, é uma necessidade fisiológica, né? E aí muitas mães dessa faixa etária me questionam, as sonequinhas do meu filho é extremamente curtinha, a gente é natural, o sono ainda é muito imaturo, as coisas estão se regularizando, o bebê ainda não sabe o que é dia e o que é noite. A gente está começando a mostrar para ele, a gente faz lá o ritualzinho de boa noite, a gente honra a noite dentro da casa para mostrar para a criança, a gente começa a fazer o ritual de bom dia, abre a janela, mostra o sol para a criança, isso é muito importante. E aí a pessoa fala assim, mas as sonecas são curtas. Ok, tá tudo bem. O que é importante é que ele tire várias sonequinhas para que ele não chegue no final do dia exausto e tenha aquela pico de choro e de efeito vulcão, onde a mãe fala,
cólica. Eu digo não é cólica, é excesso de canseiro. Então é muito importante que a gente ajude, que a gente favoreça o ambiente escurinho, ambiente tranquilo, com uma temperatura agradável para que esse bebê consiga adormecer. Ai, Fernanda, mas se eu colocar meu filho para adormecer durante o dia no escuro, eu escutei falar que ele vai trocar o dia pela noite. E eu escutei falar também que aí ele não vai acostumar a dormir no barulho. Gente do céu! Entenda que o bebê ele já nasce com a individualidade dele, com o jeitinho dele. O que faz o bebê trocar o dia pela noite é horas de sono sem ser interrompidas, longas horas. Por exemplo, esse bebê acorda às 7 da manhã, quando é 8 horas, tira uma soneca e só vai acordar por volta de meio-dia, fica 4 horas sem mamar. Olha só, esse bebê tá trocando o dia pela noite, ele tá fazendo um ciclo muito longo, que é o ciclo que eu gostaria que fosse à noite, ele tá fazendo durante o dia, e aí ele tá comprometendo a amamentação, ele tem uma demanda energética, se ele não fizer essa demanda durante o dia, ele vai fazer durante a noite, então eu preciso ajustar isso, é muito importante que a gente se atente a isso. Entenda só, normalmente, nesses primeiros meses, a criança consegue adormecer no barulho, porque ela ainda não interage muito com o mundo que está em volta. Mas, mais ou menos com 3 meses, a criança começa a resistir, porque ela quer ver tudo que está em volta. O campo de visão melhora. Então, é importante que, desde sempre, a gente já crie um ambiente para adormecer, porque assim a gente vai criando uma rotininha, a criança vai se sentir segura e habituada com aquelas atividades. Então é muito importante que a gente tenha essa percepção. Entenda que nesses primeiros meses o que a gente precisa é olhar como esses hábitos, pensando com relação a uma prevenção, é ofertar para esse bebê bons hábitos de sono. Por exemplo, durante a noite a gente honra a noite, a gente não acende a luz na cara da criança, a gente pode usar a luz vermelha, que não vai atrapalhar a produção de melatonina, a gente mostra, a gente silencia, vai falando mais devagar. Durante o dia a gente abre as janelas, mostra que é bom dia, a gente toma cuidado para não passar da janela de sono, para essa criança não ficar super estimulada. É muito importante que nesse momento a gente entenda que a gente está recebendo o nosso filho no mundo. Então é muito colinho, é muita conexão, é muito pele na pele, isso traz calmaria para a criança. E lembra sempre de se observar como que você está, porque mamãe bem, bebê bem. A criança, se a mãe cala, o filho chora, e isso é muito forte. Se você não está bem, converse com o seu médico, converse com o seu marido e busque ajuda. É importante que a gente esteja bem, porque o bebê sente, a gente passa toda essa emoção. Quanto mais nervosa a gente estiver, mais nervoso o nosso bebê vai ficar. E isso é muito importante, que a gente sempre se atente e que a gente cuide com relação a isso, tá bom? Eu espero de alguma forma ter ajudado vocês, trazendo um pouquinho de clareza nesse momento assim de tanta felicidade, mas um momento tão difícil, de tantas mudanças. E se eu puder ajudar com alguma coisa, eu tô aqui, tô à disposição, deixa aqui nos comentários. Um beijo grande e até o nosso próximo vídeo.